Senhoras e senhores, muito boa tarde. Iniciamos neste momento o primeiro dia das apresentações dos painéis que serão realizados durante o 16º CONAFISCO, Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital, que tem como tema principal a administração tributária, instrumento de promoção da justiça social. Vamos para o painel número 1, o federalismo fiscal e a reforma tributária. O federalismo brasileiro passa por um momento de crise causada pela tendência verificada no Brasil na última década de centralização do poder e principalmente de recursos que haviam sido distribuídos pela Constituição de 88 de forma relativamente compatível com as atribuições constitucionais conferidas à União, estados e municípios. As alterações constitucionais introduzidas nos últimos anos e aquelas cuja aprovação ora é discutida no Congresso Nacional alteram o Pacto Federativo celebrado em 5 de outubro de 88. A legitimidade dessas alterações e uma visão crítica do quadro atual constitui o objeto deste trabalho. Outro tema muito presente na mídia e nos pronunciamentos das lideranças econômicas, parlamentares e governamentais, a reforma tributária é um paradoxo. Todos a desejam, mas ninguém consegue concebê-la como um projeto global que passa a atender aos interesses da sociedade como um todo, onerada por uma das maiores cargas tributárias do mundo, do setor produtivo, que com o atual regime perde competitividade diante da concorrência internacional, da União, cujos recursos são majoritariamente consumidos pelo pagamento de encargos das dívidas internas e externas e pelos compromissos da Seguridade Social, dos estados, que naufragam diante de um ordenamento constitucional que lhes deu muitas obrigações e poucas fontes de recursos, e dos municípios, em sua franca maioria, dependentes do repasse das verbas referentes às transferências constitucionais. Neste momento, vamos compor a mesa do primeiro painel. Convido para compor a mesa e coordenar os trabalhos o senhor Manuel Isidro dos Santos, presidente da FENAFISCO. Convido o palestrante, o Dr. Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal. Convido o palestrante, o deputado federal, senhor Luiz Carlos Rauli. Para secretariar os trabalhos, convido o senhor João Marcos de Souza, vice-presidente da FENAFISCO e do SINDAFERP. Convidamos a diretora de Relação Intersindical e Reformação Sindical do SINAFRESP São Paulo, a senhora Cristina Salvino. O presidente do SINDAFERP Paraná, Agenor Carvalho Dias. Presidente do Sindifisco Paraíba, Vitor Hugo Pereira do Nascimento. Vice-presidente do Sinfrerge Rio de Janeiro, senhor Otacílio Albuquerque. Presidente do Sinfiter Roraima, Kardec Jackson Santos da Silva. E neste momento fará uso da palavra o coordenador da mesa para dar início aos trabalhos. Boa tarde
a todos e a todas. E até pedir uma ajuda dos companheiros e das companheiras que estão na plenária. E se alguém tiver o telefone de muitas das delegações aqui representadas, que possamos ligar e pedir para que venham para a palestra, porque houve a necessidade de nós trocarmos o horário de início, que era às 14 horas e passando para as 13 horas, para a gente construir a possibilidade de termos aqui o doutor Everardo Maciel e também de doutor Luiz Carlos Raul como nossos palestrantes. Nós não poderíamos perder a oportunidade de ter essas autoridades no assunto que vamos discutir no nosso evento. Eles estão abrilhantando o nosso evento, como ontem os deputados federais que estiveram conosco e que tínhamos a obrigação de dar a oportunidade deles falarem, porque eles nos prestigiaram e nós tínhamos que prestigiar eles também. Então, eu acho que demorou um pouco ontem o jantar, mas foi necessário, foi importante, e eu considero formação política da nossa base, que às vezes não imaginam e não sabem o trabalho que a gente faz, as relações que nós construímos, e que a base pode ajudar em muito a construção dessa relação em nível nacional. Nós precisamos fortalecer essa relação política com os parlamentares. Estamos bem hoje, melhoramos, mas podemos melhorar ainda mais. E numa palestra dessa é uma das formas também de fortalecer essa relação, de construir essa relação, de troca de conhecimentos, de experiências. E nós sabemos que tanto o doutor Everardo como o doutor Luiz Carlos Raul têm experiência e podem nos ajudar muito no assunto que ora vamos discutir. Mas estamos às 13 horas e 21 minutos. Eu tinha dito anteriormente ao doutor Everardo Maciel que ele ficaria com 40 minutos, mas eu acho que dá para ser mais de 40, né, doutor Everardo? Dá para o senhor ir até às 15. De imediato, já passo a palavra ao doutor Everardo, até de certa forma pedindo desculpas pelo público não ser aquele que eu esperava que estivesse, mas eu acho que demorando mais um pouco vai chegar muitos companheiros e companheiras, né, que estão tomando banho, se organizando para vir para cá, até em virtude das ligações que nós iremos fazer, mas já de imediato passo a palavra para ele, garanto a ele que não deixarei ele passar das 15 horas, porque estou controlando o tempo e ele próprio não tem interesse de passar desse horário. Na pessoa de Manel Isidro, eu quero saudar todos que integram a coordenação dos trabalhos desse Conafisco, sem também deixar de fazer uma saudação especial aos meus amigos professor Vasco e deputado Raul, que aqui se encontram para fazer exposições tanto quanto eu, e dirigir também uma saudação também especial a todos que aqui se encontram presentes, dando-me o prestígio desta audiência. O Manuel Isidro falou que as pessoas não chegaram ainda, mas o meu papel aqui é apenas esquentar para a exposição do Raul. Meu objetivo é apenas tem natureza meramente introdutória. E o tema da minha exposição é federalismo e reforma tributária. Deveria, antes de começar a exposição, também fazer um outro registro. Eu quero dizer da grande aproximação que eu sempre tive e mantenho com os auditores fiscais dos estados
não por outra razão, pelas relações construídas ao tempo que fui secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco e fui secretário da Fazenda do Distrito Federal. Sem falar também dos 8 anos que fui secretário da Receita Federal, o que fizeram que por 16 anos eu estivesse à frente do fisco do país, inevitavelmente trabalhando com auditores fiscais como vocês. Falar da Federação Brasileira impõe inevitavelmente fazer um pequeno registro introdutório sobre a própria natureza das federações, que correspondem a arranjos políticos necessariamente em processo de conflito permanente. É uma concessão das partes, dos Estados soberanos, que se organizam em outro Estado soberano, e a partir dessa nova soberania agora que se sobrepõe à soberania original dos demais Estados, eles conseguem ter um arranjo especial político. No mundo, hoje, nós temos 23 federações. Federações como o Canadá, os Estados Unidos, o México, as ilhas de Kitts e Nevis, no Caribe, a Venezuela, Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha, Áustria, Bélgica, Rússia, Suíça, Índia, Paquistão, Malásia, os Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Comores, África do Sul, Nigéria, Austrália e Micronésia. Crises federativas presentes. Algumas crises de origem econômico-cultural, como é o caso da Espanha, particularmente as dissensões promovidas pela Catalunha, é o caso da Bélgica, também os conflitos permanentes entre os belgas de origem francesa e os flamengos. Crise de origem estritamente cultural, como é o caso da Rússia e da Nigéria. Crise de origem estritamente econômica, como na Alemanha, ainda que não tenha a mesma dimensão das outras, mas os estados do sul da Alemanha, especialmente o estado da Bavária, reclamam muito do esforço fiscal que tem que fazer para assegurar a unidade da Federação Alemã. A crise em uma quase federação, como é o caso da União Europeia, crise conhecida por todos, e as crises separatistas em estados unitários, como é o caso no Reino Unido, as crises decorrentes da tendência separatista da Escócia e da Itália, do norte da Itália em relação ao sul da Itália. No Brasil, as origens da federação remontam ao Império. Quando o Brasil, logo após a independência, houve conflitos muito grandes entre as tendências que buscavam a centralização e a descentralização. E o primeiro choque centralizador veio exatamente em 1824, quando Dom Pedro I, no ato ditatorial, dissolveu a Assembleia Constituinte, outorgou uma Constituição ao país, estabelecendo regras extremamente centralizadoras. Subsequentemente, até porque isso causou um grande incômodo político no país inteiro, sucedeu, não apenas por essa razão, é bem verdade que se diga, a renúncia de Dom Pedro I. Já no ato adicional, em 1834, nós tivemos uma descentralização mitigada, ou uma mitigação da centralização anterior. Eu quero dizer, as assembleias provinciais, a Assembleia das Províncias, foram investidas de poderes muito fortes, inclusive de supervisionar os estados. Alguns tributos foram cometidos às províncias. Chegou até mesmo, na discussão do ato adicional de 1834, chegou-se a apresentar uma proposta que passou na Câmara dos Deputados, foi barrada no Senado Federal, a criação, que é um fato pouco conhecido da história do Brasil, que era a monarquia federativa. No período da regência, ocorreram várias rebeliões que, na verdade, correspondiam quase sempre a insurgências de natureza para vocalizar as pretensões federativas. A cabanagem, a farroupilha, a sabinada, a balaiada são as principais delas. Na pacificação do segundo reinado, com Dom Pedro II, a partir de 1840, restou apenas a Revolução Praeira em Pernambuco, entre 47 e 48,
mas foi um período em que outra vez se estabeleceu a centralização como forma de assegurar a unidade nacional e enfrentar dissidências regionais. A República que nós vemos é a dialética da descentralização. Aquilo que o general Goberi do Couto de Silva falou, as sístoles e diástoles, como a pulsação do coração. Ou seja, os movimentos pendulares. Ora centralização, ora descentralização. A proclamação da República, ou, como diziam os monarquistas até adequadamente, o golpe da República, na verdade foi uma pretensão nitidamente descentralizadora. Isso se operou pela edição do chamado Decreto número 1 da República. É um decreto editado em 15 de novembro de 1889 e que é um decreto muito curioso, onde se estabelece em caráter provisório a República e a Federação. Se estabelece em caráter provisório os estados do país. E quem assina é o chefe do governo provisório, Marechal Deodoro da Fonseca. Talvez esteja aí a raiz longínqua da nossa vocação permanente pelo provisório. A República é provisória, foi provisória, assim como a Federação foi provisória. E nela prevaleceu especialmente a pretensão de Rui Barbosa de criar algo assemelhado aos Estados Unidos da América, apesar de manter alguns elementos de poder e coesão em mãos da União, tanto que o nome do Brasil à época, e eu cheguei a conhecer dessa maneira, hoje pouca gente talvez se lembre disso, evidentemente os mais novos não, o nome era Estados Unidos do Brasil. Foi assim que eu estudei quando era criança na escola. A República Federativa do Brasil foi algo que foi introduzido pelo governo militar, quando antes, de fato, era Estados Unidos do Brasil, que era exatamente um desejo, uma intenção de reproduzir no Brasil o que não faz nenhum sentido, o que era os Estados Unidos. Preciso dizer que os dois, a federação tem origem muito diversa, até antagônicas. Nos Estados Unidos, a federação resulta em um contrato, de uma celebração de um contrato entre as partes. É uma federação ascendente. No Brasil, é uma federação descendente, uma federação normativa, se estabeleceu por decreto. A federação foi instituída por um decreto e não estritamente pela vontade das partes do país. E essa diferença na origem, na matriz original da federação, é que explica as enormes diferenças que existem entre a Federação Brasileira e a Federação Norte-Americana. A esse processo de descentralização, ele se manteve, sobretudo, no primeiro período da República, chamada República Velha, uma República dos Governadores, que levou até a construção de uma expressão, que hoje não faz nem sentido falar nela, de estadualismo. Tal era a força dos estados, inclusive nas decisões políticas do país. A ditadura de Vargas correspondeu a uma nova centralização. Os governadores foram destituídos e foram nomeados interventores dos estados e interventores dos municípios. Já o processo de pós-guerra, com a redemocratização, correspondeu a um incipiente processo de descentralização, que retoma agora a centralização com a ditadura militar a partir de 1964. Entretanto, essa centralização ela ocorreu, e a primeira vez que isso acontece, concomitantemente com o processo de reforma tributária, com a criação do ICM, com a consolidação, se pode falar em criação, do IPI, com a centralização da União dos Comércios, dos impostos do comércio exterior, e com a constitucionalização das transferências intergovernamentais. Fundo de participação dos Estados, Fundo de participação dos municípios, Fundo especial tendo por base o imposto de renda do IPI. Isto é verdadeiramente, eu considero, o divisor d'águas do federalismo fiscal brasileiro. A partir de 80, eu vivi muito esse período, houve um processo novamente de uma descentralização muito desorganizada, quase degradante, uma espécie de desgastamento da coesão federativa que teve mais força ainda a partir da Constituição de 1988.
quais são os elementos que evidenciam esse esgarçamento do federalismo fiscal? Primeiro, foi a insólita condição de município como ente federativo. Isto, para reproduzir aquela frase nossa bem conhecida, costumo dizer que tudo aquilo que só tem no Brasil, já que não é jabuticaba, é bobagem. Município como entidade federativa só existe no Brasil. Então, provavelmente se habilita a ser uma jabuticaba federativa. E isso ocorreu com algo que certamente os senhores são testemunhas do dia a dia, que é o enfraquecimento político dos Estados. Porque desde então, as relações da União passaram a se operar diretamente com os municípios. Eu sou testemunha dessa mudança de relacionamento. Se a relação antes se operava por intermédio dos Estados, passou a haver um relacionamento direto da União com os municípios, o que correspondeu a uma espécie de enfraquecimento político dos Estados brasileiros. Um segundo ponto foi o aumento das transferências intergovernamentais compulsórias. Também desde o início dos anos 80, houve um aumento significativo das transferências de FPE e DFPN, com base em imposto de renda IPI, que lá no início eram 10% da arrecadação. Hoje corresponde quase a metade da arrecadação do imposto de renda e mais da metade da arrecadação do IPI, o que explica o crescimento das contribuições sociais no Brasil. Como um fato desorganizado, uma desorganização que produziu uma espécie de anomalia compensatória, consistindo justamente no crescimento dessas contribuições. E a inconsistência do rateio, eu não vou entrar em detalhes sobre essas inconsistências, mas cada tipo de transferência tem um critério de rateio próprio. Nenhum deles buscando o mínimo que possa representar de unidade em termos de equiparação de receitas públicas. Uma outra questão é a lacuna na discriminação dos encargos públicos. Nós somos extremamente precisos na discriminação das receitas. Da arrecadação do imposto de renda, tantos por cento, vírgula tanto, são destinados a tal fundo, tanto a tal fundo, tanto a qual fundo. Mas quando vão tratar dos encargos, ninguém sabe. De quem é a responsabilidade pela educação no Brasil? Mas qual é a educação? Então, é a educação primária, mas a Constituição fala que a responsabilidade é dos municípios. Mas nós somos especialistas no uso de uma expressão que aniquila a frase. É dos municípios sem prejuízo da participação dos outros. Esse sem prejuízo mata. Mas também isso não pode caminhar num pressuposto simplório de que, considerada a desigualdade regional do país, que são altíssimas, não podemos dizer que uma determinada função é de um ente federativo e não é do outro. Porque, caso contrário, em relação, sobretudo, aos entes mais pobres, nós estaremos estigmatizando as pessoas pelo seu local de nascimento. O mau uso de transferências voluntárias. Transferência voluntária é aquilo que ocorria na margem. Isso é muita expressão. Transferência voluntária é uma expressão técnica para lidar com uma frase mais conhecida de todos, apesar de ser uma palavra tecnicamente consistente, emendas parlamentares. Emenda parlamentar não é necessariamente uma transferência voluntária. Mas quase as duas palavras são transferências voluntárias, como se fala em emendas parlamentares. As emendas parlamentares, essas transferências voluntárias, não observam nenhum critério de natureza minimamente relacionada com um planejamento, seja em termos de discriminação de cargos, seja em termos de integração regional. Representa interesses, no pior sentido da palavra, estritamente políticos. E agora estamos querendo cometer o absurdo de criar um chamado orçamento impositivo das transferências voluntárias. Na minha opinião, sem medo de errar, é a institucionalização da corrupção política no país. A inexistência de política de integração regional, prevista na Constituição, seus artigos 43, parágrafo 2 e 25, parágrafo 3. A baixa eficácia dos incentivos fiscais regionais. Ressalvado que hoje existe, de certo modo, até, em algum sentido, não muito bem estruturado, da zona franca de Manaus, os incentivos fiscais regionais primeiro ponto. A degradação que se desce, seja pela enorme diversidade de base de cálculos, de alívios, seja pela abusividade na utilização da substituição tributária, seja pela gás fiscal, o ICMS tem sofrido um processo continuado de degradação. E, por fim, a imprecisão, dispersão e desatuação dos conceitos de federalismo fiscal do Brasil. Eu fui relator da comissão criada pelo Senado para fazer uma proposta de revisão de
Pacto Federativo, que está adormecida nas prateleiras do Senado Federal. E tive a oportunidade de olhar em laboratório, minuciosamente, todos os conceitos previstos na Constituição sobre o federalismo fiscal. Posso dizer que é quase impossível fazer algo mais organizado que aquilo. Os conceitos são ruins, mal feitos, desarticulados, não tem menor sentido, não há nenhum sentido de nexo relacional entre os conceitos da Constituição. De tudo isso, eu queria também destacar, apontando essas questões de caráter geral, algumas questões de caráter específico que correspondem às principais tensões contemporâneas do federalismo fiscal brasileiro. As dívidas dos estados e municípios contratadas na União, os critérios de rateio do Fundo de Participação do Estado, a distribuição de critérios de rateio da receita decorrente das explorações de petróleo, gás natural, onshore e offshore, chamado Fundo de Participações Sociais, e a guerra fiscal do ICMS. E eu vou abordar cada um deles. Dívida dos estados e municípios perante a União. Essa renegociação dessas dívidas foi algo essencial para a saúde financeira do país. Não apenas para a saúde financeira dos estados e municípios. Entretanto, existem alguns erros de origem. Uma foi na escolha do indexador. Se escolheu como indexador o IGP no conceito de disponibilidade interna. O índice geral de preço mais juros, 6 a 9%. Por que se escolheu esse indexador? Na verdade, o indexador que deveria ser escolhido seria a Selic. Porque o governo contrata no mercado pagando Selic. Se vai rolar a dívida dos estados, por uma questão minimamente de equilíbrio entre as duas operações ativas e passivas, deveria ser a mesma Selic. A Selic está muito alta. Em lugar de se dar um rebatimento da Selic, se preferiu o indexador, que era inferior à Selic. Com o tempo, esse indexador se tornou maior que a Selic. Mesmo que ele não tenha a ver com a Selic, não tem nada a ver com nenhuma obrigação financeira. E, portanto, deu uma situação de descasamento entre os credores e devedores. O limite de comprometimento de 3% da receita corrente do nível. Um comprometimento, sobretudo, para os estados e municípios mais pobres, é demasiadamente oneroso. E um prazo para pagamento de São Residual, 10 anos. Ora, se estabeleceu uma regra que era um percentual da receita. Se estabeleceu uma regra que é um percentual da receita, não há que se falar em prazo. Sob pena de o que sobra no nível de resíduo provavelmente vai ser maior do que o limite de comprometimento. Apenas não tem nexo essa expressão. E, entretanto, é a regra que ficou. É preciso, obviamente, rever esse indexador. Agora, sem efeito retroativo. Sem efeito retroativo, porque o efeito retroativo ela é uma premiação justamente para aqueles estados e municípios que mais se endividaram. Uma premiação à ineficiência. Particularmente quando eu vejo que algum movimento feito nessa direção, ela tem uma inspiração estritamente política. Política direcionada. Não é alguma coisa para resolver o problema de dívida. É alguma coisa para tratar da prefeitura do município de São Paulo. E, portanto, isso macula qualquer tipo de decisão. E a eliminação, evidentemente, do prazo para pagamento do saldo. Os critérios de rateio do Fundo de Participação do Estado. Os critérios que estavam em vigor até 2010, o Supremo Tribunal Federal disse que eles eram inconstitucionais por uma razão muito simples. A Constituição diz: Fundo de Participação dos Estados tem por objetivo o equilíbrio econômico e social dos Estados. Ora, os critérios eram fixos. Não pode um critério fixo pretender um equilíbrio que necessariamente é dinâmico. Então, por absoluta obviedade, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, disse que esses critérios eram constitucionais. Modulou, entretanto, os efeitos. Esta decisão de inconstitucionalidade só produz efeitos a partir de janeiro de 2013. Bom, e o que fez o Congresso Nacional nesse período? Nada. Absolutamente nada. Não explorou a possibilidade, por exemplo, de adotar critérios paramétricos, como eram antes, ou critérios de equiparação de receitas, como parece mais moderno e saudável. Nenhuma coisa nenhuma. Simplesmente nada fez. E nada fez até o final do ano passado, quando então acontecem essas coisas extremamente brasileiras e que ficam difíceis de explicar no exterior. Passados quase 3 anos sem incidir, na 10ª hora, os estados entram com ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional. Então o Congresso passa a explicar
qualificar que não teve tempo para tomar essa decisão, o que parece uma coisa um pouco esdrúxula. Então vem daí uma decisão tomada pelo presidente do exercício do Supremo de conceder uma liminar, que na verdade tem o mesmo efeito, de uma ampliação dos efeitos modulados até 31 de dezembro, para o qual se exigiria um quórum específico. Mas assim se fez. O que é que se fez depois de uma longa discussão no Congresso de 2 meses, em lugar dos 3 anos? Se decidiu fazer o seguinte, as palavras que eu vou dizer são precisas. Se decidiu prorrogar os critérios vigentes. Vejam bem a expressão. É a prorrogação do que estava em vigência, que foram tidos como inconstitucionais. Uma coisa um pouco no campo já do surrealismo. E a alegação dada para prorrogar os critérios vigentes inconstitucionais é de que, junto aos estados, foram contratados obras, serviços, projetos, enfim, já contratados no âmbito dos planos plurianuais, e, se houvesse essa alteração, estaria afetando esses contratos, que era um ato jurídico perfeito. Quando eu fui procurado por uma televisão e me perguntaram o que é que eu achava disso, eu disse, olha, a resposta que eu tenho é a mesma que um físico alemão, Wolfgang Paul, Prêmio Nobel de Física, disse quando lhe apresentaram algo dessa natureza, perguntou, professor, o que é que o senhor acha disso? Eu disse, meu filho, isso sequer está errado. É o mesmo que eu disse aí, isso sequer está errado, isso é minha opinião. Isso é uma maluquice de tamanho que não cabe nenhum tipo de consideração. Terceira questão, royalties e participações especiais na exploração de petróleo e gás. Primeiro, uma breve história dos royalties e participações especiais. Royalties de petróleo foram criados à época da criação da Petrobras, em 1952, com a lei de 2004, como uma espécie oblíqua de indenização dos estados pelo monopólio a ser exercido pela União no subsolo. Essa indenização, na verdade, foi uma legítima ação política do governo Vargas, já na democracia de Vargas, governo democrático de Vargas, governo eleito de Vargas, para ser mais preciso, tentando cooptar os estados para a campanha do petróleo é nosso. Isso correspondia a 5% da receita de cada estado. Não havia nenhuma dúvida. Crise econômica muito grave nos meados dos anos 80 no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está quebrado. Está quebrado porque tem um governador muito ruim. Se buscou uma fórmula de tirar o Rio de Janeiro da situação difícil. Então, a fórmula encontrada foi dizer que o petróleo explorado offshore deveria ter um percentual destinado aos estados, até maior do que aquele originalmente da exploração onshore. Mas como é que se faz uma correspondência entre um petróleo que está no alto mar e o continente? Você só faz se você tiver uma projeção. Tem um ponto e outro ponto. Ou seja, a projeção é essa aqui. Então, é daqui para cá que segue. Bom, mas projeções no campo da geodésia existem várias. Então, foi escolhida uma projeção chamada projeção ortogonal geodésica, que era aquela tal que alcançava o Rio de Janeiro. Então, errado? Não, foi uma decisão de natureza política. Mas daí não vamos sacralizar. Isso não pode ser sacralizado. Foi uma decisão discricionária, politicamente legítima, mas discricionária. E como dizia o Roberto Campos, mais grave que profanar o sagrado é sacralizar o profano. Isto é profano. Bom, a partir daí, se quis também estabelecer um recurso que seriam destinados aos municípios. Bom, mas se havia essa projeção, a projeção pega o Estado, mas só o município. Hein? A projeção vai ter no município. Ou no máximo, em alguns municípios tivemos descontos. Mas queremos colocar mais municípios. Então se criou a ideia de município confrontante. É confrontante com a projeção. Mas o que é confrontante? Então se arbitrou que confrontante é micro-região onde está a projeção. Portanto, como vem, um ato discricionário político. Bom, acontece que Nelson Carneiro, fazendo campanha política no Rio de Janeiro, disse que o município de Petrópolis ia ser beneficiado
porque evidentemente não há projeção de bater esse petróleo. Então se discutiu, já não será mais micro-região, será agora mero-região, que é um tipo de região tal que inclui petróleos. Então, se for assim, dessa forma, o petróleo, os royalties do petróleo offshore alcançou o sertão do Cariri do Ceará. Essa, portanto, que a metodologia foi arbitrária. Bom, e dito isto, portanto, hoje nós estamos diante de um impasse. Um impasse porque não se conseguiu chegar a um consenso sobre isso. Ao contrário, foram destinados recursos para a educação, para a saúde, que eu considero de forma equivocada, que eu equivoco. Alguma coisa contra a educação e saúde? Não. Acontece que recursos oriundos desse tipo de receita são recursos efêmeros, recursos incertos. Despesas com a educação e saúde são despesas certas, são despesas de custeio. Despesa de custeio não pode ter uma receita incerta. Recurso desse gênero tem que ser para projetos que você pode interromper, não aquilo que você não pode interromper. Eu vou construir uma ponte, muito bem, para uma ponte. Eu vou tratar de saneamento, muito bem, saneamento. Agora, educação e saúde não pode interromper. E quando eu faço isso, eu desloco recursos que originalmente iriam para educação e saúde e coloco em outras áreas. O último item é a guerra fiscal do ICMS. Primeiro, dizer o seguinte: competição fiscal é algo que é inerente à história dos tributos. Todo tributo tem competição fiscal. O que é então guerra fiscal? Guerra fiscal é a competição fiscal ilícita. A competição fiscal contra a lei. Competição fiscal, quando eu tenho a Zona Franca de Manaus, é uma competição fiscal. Eu posso ser indesejada, posso achar incorreto, posso gostar, posso não gostar, mas é lícita. Quando eu concedo isenções e incentivos fiscais com base na lei, é um tipo de competição fiscal lícita. Guerra fiscal é a competição fiscal ilícita. Isso, portanto, para mim, é o principal caráter da guerra fiscal. É a ilicitude, maior do que qualquer outra coisa. No Brasil, o enfrentamento do que antes era a guerra fiscal do IVC, a guerra fiscal do ICMS foi enfrentada pela Lei Complementar 24 de 1975. Lei extremamente severa, hoje bastante ultrapassada. A intensificação da guerra fiscal se deu por várias razões. Primeiro, porque a grande liberdade para fixar alíquotas estabeleceu possibilidades imensas para criar vantagens e desvantagens em relação a benefícios fiscais. Segundo, o que parecia muito interessante, vocês vejam como uma grande ideia, na prática ela pode revelar-se uma coisa desastrada, foi a incorporação dos impostos únicos federais à base de cálculo do ICMS, que passou a ter o ESCO. Essas bases de cálculo de energia elétrica, telecomunicações, transporte no país, combustíveis lubrificantes, hoje representam 43% da arrecadação do ICMS. Entretanto, a arrecadação nacional do ICMS, como proporção do PIB, ela é praticamente idêntica ao que existia anteriormente à incorporação dessas bases. Ou seja, a explicação está na outra ponta, que é justamente a guerra fiscal. A União também responde por isso. Ela desistiu de coordenar o ICMS. Na reforma administrativa de Collor, foram extintos os órgãos que lidavam com a matéria de coordenação do ICMS. E agora aparece um novo tipo de guerra fiscal, a guerra fiscal dos portos, os incentivos para o comércio atacadista. O Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, tem deliberado quanto à inconstitucionalidade desses benefícios. Mas não é uma coisa simples, não. Corre no Supremo Tribunal Federal uma súmula vinculante que, se adotada, e tem tudo para ser, tem repercussões duríssimas no país inteiro. A repercussão é do tipo: como é que se faz com os investimentos que foram feitos antes? Eu vou cobrar os impostos, esse imposto decorre de lei. E o princípio da boa-fé, como fica? Portanto, tem um conjunto de problemas extremamente graves associados com uma tramitação de uma súmula vinculante dessa natureza. Quais seriam os caminhos para enfrentar
a guerra fiscal. Primeiro, a Constituição já diz de maneira clara, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G da Constituição, diz que concessão e benefícios fiscais é matéria de lei complementar. Ponto. Ao mesmo tempo que dá competência ao Senado Federal para fixar alíquotas interestaduais. Fixação de alíquotas interestaduais tem a ver com partilha interestadual horizontal das rendas públicas, não outra coisa. Portanto, não só é essa a finalidade, como ela disse expressamente o que é que cuida de guerra fiscal ou de competição fiscal lá do centro. Pois bem, nós insistimos em tratar guerra fiscal com alíquotas interestaduais. Qual o problema disso? É que isso não sai de graça. Primeiro, vai acumular crédito na operação interestadual. E como é que faz? Vai incentivar tremendamente a sonegação fiscal pela distância entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Terceiro, vai gerar o problema das compensações dos estados. Eu lido com esse assunto há 40 anos, nunca vi chegar o mínimo de consenso possível sobre quanto compensar e como compensar. Isto é um problema que não tem solução. Mas qual a questão central? O caminho está errado. O caminho não é esse. E nós insistimos no mesmo caminho, que é um caminho que não leva a absolutamente nada. É preciso compreender agora que incentivos são autorizativos. A Constituição é clara no artigo 150, parágrafo 7. Então, sendo autorizativo, só pode ser por lei estadual. A reunião dos secretários de Fazenda é de natureza meramente autorizativa e não outra coisa. É preciso dizer o seguinte: não tem que acabar com a unanimidade. Entretanto, não pode se esperar unanimidade para tudo. Tem que ter uma situação de haja uma mitigação da unanimidade. Fazer uma remissão do passado, eliminar tudo isso. Criar um novo regime para incentivos fiscais em lei, com critérios fixados em lei complementar. Levar tudo isso para a lei com absoluta clareza, com absoluta precisão. E, sobretudo, criar sanções. Lei sem sanção é lei morta. A lei que hoje trata da guerra fiscal não tem absolutamente nenhuma sanção. As sanções estavam previstas no artigo 8º da Lei Complementar 24, todas elas se converteram em normas constitucionais. Portanto, é uma lei sem sanção. Portanto, ela não chega a nenhum lugar. E reestruturar o CONFAS. Aliás, o CONFAS, quando eu estava lidando pela última vez com isso, eu fiz uma descoberta curiosa. Eu procurei identificar qual foi a lei que criou o CONFAS. E não me recordando, apesar de ter vivido desde o começo do CONFAS, procurei com alguns amigos tributaristas, Ives Gandra, Milton Pires Souza, ninguém também se lembrava. E eu digo, acabamos de fazer uma descoberta, não tem lei. Então eu resolvi fazer uma pequena pesquisa histórica e descobri que o CONFAS foi criado por um convênio. Convênio eu sei de qual? Convênio de abril de 1975, que diz assim, artigo 1º, o colegiado que trata da Lei Complementar 24, uma Lei Complementar 24 trata do colegiado nenhum, passa a denominar-se CONFAS, ele nunca teve outro nome, porque sequer existiu. Artigo 2º, este convênio entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, foi criado por um convênio. Então, é preciso dar força de lei ao CONFAS. O CONFAS precisa ser recriado, não ser criado. Bom, por último, eu queria fazer uma referência muito rápida de outras questões que interessam o federalismo fiscal brasileiro. A adoção do princípio do destino mitigado, a tributação pelo ICMS das operações interestaduais não presenciais, rateio da quarta parte municipal do ICMS, guerra fiscal do ISS, novos critérios para rateio do FPM e outras transferências intergovernamentais, a eliminação de pisos nacionais que repercutam sobre remunerações de servidores estaduais e municipais, a integração da administração tributária brasileira e uma lei geral do federalismo fiscal brasileiro. Isto é apenas um rol de informação para mostrar o espaço enorme que essa matéria envolve em se tratando, portanto, de um tema de importância para todos. Bom, o que dizer afinal para concluir nessa minha exposição?
Isto não se resolve com essas questões do federalismo, não se resolve com arrogância. Se resolve apenas com negociação. Os judeus, os israelitas, tem um provérbio que diz o seguinte: para um homem com um martelo grande na mão, todo problema parece um prego, o que de fato não é. Bom, essa arrogância, ela discerne a tudo. E para concluir, usar uma frase de um jornalista americano, Henry Mencken, bem apropriadamente para tratar de federalismo fiscal, que dizia: todo problema complexo tem uma solução simples, fácil e errada. Muito obrigado. Doutor Everardo, parabéns pela sua exposição. E eu armei o tempo aqui de forma que pudesse fazer pelo menos uma pergunta. Eu sei que a plateia está cheia de perguntas para fazer. Você andou provocando uns temas aí que, com certeza, se fôssemos abrir as perguntas, iriam ter muitas. Mas eu acho que dá tempo pelo menos para fazer uma pergunta. E aí a gente encerra a sua parte, até para o senhor ir para o aeroporto com folga. Este painel é Administração Tributária, Instrumento de Promoção da Justiça Social. Qual é a minha pergunta? Reclama-se muito, estados e municípios, da centralização do povo tributário no governo federal. E nós temos uma PEC, que é a PEC 86, insere 2 parágrafos do artigo 37 da Constituição. Um pede a lei orgânica da administração tributária e o outro pede a autonomia da administração tributária. Essa PEC nasceu na FENAFISCO. Um dos motivos foi que a maioria dos nossos municípios não tem administração tributária organizada, formalizada, com servidor de carreira fazendo o lançamento do crédito tributário, ou seja, municípios abrindo mão da competência tributária municipal. Hoje nós vemos a questão aí da dívida de estados e municípios, essa negociação com governos, e a gente vê também governos estaduais abrindo mão de receita e recorrendo a empréstimos, como se esses empréstimos nunca tivessem um momento para serem pagos. E os recursos para pagar esses empréstimos seriam recursos oriundos da arrecadação tributária. Eu pergunto ao senhor, dentro desse projeto da FENAFISCO, buscando a autonomia da administração tributária, desse projeto da FENAFISCO, trazendo a possibilidade de uma lei orgânica nacional que pudesse dar um tratamento às administrações tributárias federal, estadual e municipal. O senhor vê importância nesse processo? O senhor tem alguma coisa a dizer? Bom, tenho algumas coisas a dizer. Eu não sei falar especificamente sobre a PEC, porque eu não a conheço, e seria absolutamente leviano fazer um comentário de algo sobre o qual não refleti. Mas você levantou alguns assuntos aqui que são bem interessantes, sobre os quais eu tenho pensado muito. Você falou dos muitos municípios que não têm competência, competência no sentido técnico, para realizar as suas atividades de responsabilidade da administração tributária. Eu não vou nem falar de situações que configuram corrupção, mas que todas as pessoas, ainda que não falem abertamente, são alguns fatos muito conhecidos. Basta ler os jornais de hoje, de ontem. E outros que certamente também serão conhecidos. Há uma completa, como eu diria, enfraquecimento, quase uma inexistência
de administração tributária nos municípios. Quando eu falei aqui de integração tributária, como um dos pontos que eu mencionei, eu queria dizer o seguinte: é fundamental que em certas situações ocorra uma obrigatória delegação de competência. A delegação de competência é um instituto previsto no Código Tributário. Era muito utilizada nos anos 70. Tá? Por exemplo, o imposto único sobre minerais no país era um imposto único federal. Quem fazia a fiscalização era os estados. E fazia muito bem. Era um negócio que a União sequer tinha aqui para tratar disso. Os estados tratavam muito bem. Havia um esforço de cooperação mais claro, mais nítido, mais visível. Dividir o Brasil assim, em união de estados e municípios é uma coisa simplória. Porque há municípios e municípios. Há estados e há estados. Há estados extremamente pobres. E há uma imensa multidão de municípios extremamente pobres. Absolutamente despreparados para lidar com esses assuntos. Eu vou citar dois exemplos. No meu tempo, em 1979, eu fui procurado pelo prefeito de Pernambuco, eu era secretário da Feira de Pernambuco. O nome da cidade é um nome muito pitoresco, Solidão. Pessoa que mora em Solidão. E o prefeito veio falar comigo para dizer que não queria mais a cota parte do ICM. Eu fiquei um pouco assustado, porque eu nunca vi ninguém recusar dinheiro. Eu disse: olha, eu queria saber, então, eu queria que o senhor me tirasse esse negócio. Mas explique por que é uma coisa inusitada. Ele disse: acontece o seguinte, o que eu recebo de cota, meu município não tem agência bancária. Eu tenho que buscar na agência bancária. O que eu gasto em carro e gasolina é mais do que a cota parte. Eu fiquei chocado, aí eu gravei o número para poder falar na posteridade. Ele recebia o correspondente a um salário mínimo. Essa era a cota parte. Bom, bem, eu conto essa história, um salário mínimo. Aí eu vi, para não ficar no outro estado, eu vou no meu estado de Pernambuco. Aí eu fui ver no município muito pequeno, chamado Afrânio, no Alto Sertão de Pernambuco. A arrecadação do IPTU anual, R$600. Nós estamos falando de município. Por que tem tanto município que resultou dessa coisa? Por um erro quase de aritmética. Talvez pouca gente se dê conta disso. Nos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, eles distribuíam diretamente proporcional à população, inversamente proporcional à renda per capita, que não era do município, era do Estado. Mas quando fazia isso, em lugar de ser uma distribuição contínua, qual o seu percentual na população do Brasil? Não era assim. Entre uma população tal e tal, você tem um coeficiente tanto. Então, é verificar qual é a participação desse coeficiente. Então, por exemplo, entre 0 e 50 mil habitantes, você tem um coeficiente 1. Então, se eu pegasse um município de 50 mil habitantes, dividisse em 2, 25, eles teriam quase 2 vezes 1. Então, o que é que ele fazia? Ele induzia o sistema a criar município. Ora, se você já dá esse empurrão, se você imagina que isso ainda tem vereador, que vai apoiar o prefeito, o governador, que vai apoiar quem quer que seja, político, que vai criar nova despesa desse tipo, não tem a menor dúvida do que vai acontecer. Foi o que aconteceu. O Brasil tinha 2.500 municípios, hoje tem 5.500 municípios. A criação disso decorreu primeiro desse erro. Eu me lembro bem, fazendas, não é uma fazenda, eles chamam de virando município. Por quê? Para receber o dinheiro do Fundo de Participação do município. Não tem estrutura. Agora, dentro dos municípios, 90% dos municípios brasileiros, eles são estritamente dependentes do FMI. Não tem, portanto, a menor condição de realizar qualquer tipo de atividade de fiscalização, atividade da administração tributária. Então, tem que existir, dentro de um modelo de federalização, municípios com tal tipo de tamanho de população, de renda, etc., de forma suplementar à administração tributária dela exercida pelo Estado. Ou seja, de criar o conceito de competência originária e a competência suplementar. Quando é que a competência suplementar se opera? Quando o detentor da competência originária não é capaz de exercê-la. Eu tenho um município que não tem condições de oferecer serviço de saúde.
É bobagem você municipalizar o serviço de saúde. Então, dizer, então, vamos municipalizar o serviço de saúde, está perdendo seu tempo. Porque vai estar municipalizado para que município? O município de Solidão em Afrânio, o município de São Bernardo do Campo, ou para o município de Foz do Iguaçu. São realidades completamente distintas, completamente diferentes. Não faz o menor sentido. Então, tem que repensar. Eu acho que uma grande discussão, politicamente perigosíssima, essa discussão da questão do município dentro da Federação Brasileira. Abrindo mão de receitas para fazer emprego. Sobretudo, utilização, hoje equivocada, numa guerra louca, de guerra fiscal. Eu vi, sou testemunha de situações, eu diria quase constrangedoras, vividas pelo meu amigo Raul, de pessoas buscando incentivos fiscais via guerra fiscal, onde gera uma situação de constrangimento irrecusável, não tem alternativa. Ou seja, por quê? Porque tudo pode. Isso tem que criar regras para fazer. Isto não pode. Tem que mudar isso. Em relação à questão de autonomia da administração tributária, a existência de um corpo tributário, uma administração tributária profissional, essa foi a regra que eu adotei a vida toda. Adotei como secretário do Distrito Federal e da Receita. A primeira providência que eu assumi da Receita foi afastar qualquer tipo de ingerência política dentro da Receita. Me custou os olhos na cara. Mas foi a condição, até vou contar de pouco o que aconteceu. Quando Malan me chamou, eu assumi a Secretaria da Receita, eu estava terminando meu trabalho como secretário de Fazenda, eu disse, olha, eu não quero entrar nisso, é abacaxi. Não vou entrar nisso, não, isso é ninho de pobres. Ele insistiu muito, me pressionou de tal forma, usou de todos os meios possíveis a me pressionar para aceitar, que eu disse, é melhor inverter, já que eu não podia de outra maneira que não aceitar, criar pelo menos alguma barganha. Disse, Malan, eu só aceito com uma condição. Carta branca para nomear todas as pessoas, nem de longe, nenhum tipo de influência política dentro da Receita. Bom, isso não é claro que é assim. Não, é claro. Eu falo assim, liga para o presidente da República e confirma se isso é verdadeiro. Isso não está assegurado. Foi nessa condição que eu aceitei. Criar condições dentro para que houvesse ascensão dentro da casa. Houvesse uma carreira dentro da casa. Eu próprio não era da Receita Federal, mas ninguém mais do que eu cuidou para que existisse isso dentro da Receita Federal. E talvez fosse importante uma pessoa que não fosse da casa poder fazer isso com legitimidade, porque não teria nenhum interesse corporativo para fazer esse tipo de situação. E até mesmo fazer coisa do seguinte gênero. Eu designava o superintendente, mas era o superintendente quem nomeava os delegados que nomeavam os agentes. E cada um no seu âmbito, nomeando essas pessoas, criando uma estrutura de verdade. Quando saísse uma função, ele tinha o direito de escolher para onde iria. Numa função que ficasse subordinada a alguém de mesmo nível que ele exercia, do que ele exercia anteriormente. De que há regras dessa natureza, de que há regras também de remanejamento, de relocalização de servidores dentro da própria casa. Portanto, eu não conheço o que quer dizer autonomia, porque o demônio mora nos parágrafos. Eu não sei o que é que está escrito ali. Mas como tese, em tese, é algo que eu concordo inteiramente e não teria a menor dúvida de fazer. E acho muito interessante, até me surpreende agradavelmente, perceber que alguém tenha a coragem de chamar a atenção dessa fragilidade das administrações tributárias municipais e, portanto, fazer com que suplementariamente isso pudesse ser exercido. Eu sou inteiramente e me agrada muito escutar isso. Como combinado com os dois palestrantes, nós vamos liberar o doutor Everardo, mas antes pedir às companheiras aí para trazer a lembrança. Nós queremos entregar o palestrante. Com quem está? Está para cá? Vai entregar aqui? Ah, já pegou. Vamos pedir à companheira Cristina, do Sinafresp, para entregar a lembrança a doutor Everardo. Cristina.